garantia de Deus já aqui. Porque ele é, outras versões diz, porque ele será, não é? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, não resseca quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Escute uma coisa, queridos, essa é uma profecia de Deus, não é? Deus usando o profeta Jeremias como uma fala de promessa, como uma fala de esperança, como uma profecia de garantias, não é? Que a pessoa que tem esperança em Deus, a pessoa que confia em Deus, o texto é bem claro, é como uma pessoa que está plantada, é como uma árvore que está plantada do lado de uma lagoa, de um riacho, de uma fonte. Essa árvore nunca vai secar, ao contrário, as suas raízes vão se espalhar, vão se expandir. É por isso, minha gente, que é impossível, genuinamente, se nós estivermos em Deus, morrermos espiritualmente. É impossível. Isso é incongruente com aquilo que Deus diz e com a sua palavra diz. A pessoa, ela pode morrer dentro da instituição, do sistema religioso. Ela pode participar de uma comunidade religiosa, evangélica, cristã ou católica, seja qual for. E ela pode estar ali inserida, mas está morta espiritualmente. Agora, se essa pessoa está em Deus, no Senhor, é impossível que esta pessoa morra espiritualmente. Coisa boa, muito obrigado. Vamos firme. Glória a Deus. Vamos lá, melhore o seu aplauso, já que aplaudimos é para o Senhor, por que não melhorarmos, não é? Que coisa boa. Então eu estava dizendo a vocês de que esta pessoa que está em Deus, ela é como esta árvore que está junta do riacho, da lagoa, do lago. Ela nunca vai morrer, ao contrário, ela vai crescer, ela vai se expandir. Aí você diz, poxa, fulano de tal, eu conhecia na igreja tão ativo, tão participativo, e por que agora ele está desviado? A igreja é culpada, o pastor é culpado, os irmãos são culpados. Nenhum desses. Na verdade, esta pessoa, ela deixou de estar em Deus. E infelizmente muita gente, eles continuam nas igrejas, e é bom que permaneçam, porque o fenômeno dos desigrejados estão aí cada vez mais afastando as pessoas da comunhão da irmandade. Mas não basta estar apenas no seio da irmandade, da comunidade. É preciso estar, mas com vida, e com a vida calcada em Deus, firmada em Deus. Então guarde esta palavra para começar nesta noite. Se nós estivermos genuinamente do Senhor, nós não morreremos, mas teremos vida. E essa pessoa que está em Deus, ela não será isenta de um tempo de sequidão. Não quer dizer que a gente esteja em Deus, que a gente não passe por lutas, provações, situações complexas. Hoje pela manhã, uma pessoa em luto disse a mim, por que essas coisas acontecem? Eu até indiquei a ele aquele livro do rabino Jonathan Sarkis, não é? Ele foi o rabino Lorde principal de toda a Inglaterra, não é? Recebeu o título de Lorde da rainha Elizabeth, não é? E ele foi um homem muito sábio e escreveu aquele livro. Teve uma terça-feira dessa, uns 3 anos atrás, umas terças, eu fiz uma série baseado nesse livro, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. E eu disse a esse amado nessa manhã de hoje, ele disse, por que essas coisas nos acontecem? Eu esperava um milagre de Deus, uma magia de Deus, e nós oramos por isso, e o sentimento foi de decepção. Eu entendo isso.
não é? A gente passa por isso diariamente, essa frustração. Por que coisas ruins acontecem às pessoas boas e parece, não é, que em algum momento os maus prosperam? Mas esse é o processo dinâmico da vida, não é? Que humanamente às vezes nós não teremos respostas nesse plano humano. Mas para além de ficar supondo o porquê, não é, e para quê, e essas coisas todas de indagações e perguntas, seguir a vida. Seguir o traço da vida, cumprir com a nossa missão aqui na terra. Não estou dizendo desse aspecto de existe um karma, né, como pensa o Espiritismo, e eu sou obrigado a viver as mazelas da vida. Não é nesse aspecto, não é nesse sentido, mas sim como pessoas no mundo. Nós estamos sujeitos às intempéries da vida. Mesmo esta árvore, mesmo esta pessoa plantada em Deus, ela pega a Covid. O pastor Paulo Yunes e a sua esposa, irmã Rita, lá, que esteve conosco aqui, foram uma bênção para nós, vocês os conhecem, são os nossos amigos. Hoje à tarde ele me disse que ele e a esposa pegaram o Covid, não é? Mas já estão bem, já estão curados. Então, alguns ficarão curados e às vezes alguns são levados. Será porque aquela pessoa morreu, estava em pecado? Será porque a pessoa pegou Covid? É o processo da vida. Não tem nada a ver com questões espirituais. Nós estamos sujeitos a esse mundo, mas como está o subtítulo desta mensagem, de alguma forma existe garantias de Deus. Se esse mundo não nos traz garantia, se o governo não nos traz garantia, se o judiciário não nos traz garantia, se as pessoas, se os amigos, se os indivíduos não nos trazem garantias, em Deus nós temos garantias. Você pode aplaudir a Ele? Por favor, faça com alegria. Que coisa boa. Mesmo que venha a sequidão, esta árvore, esta pessoa, esse indivíduo plantado em Deus, ele não vai secar. Ele não vai secar espiritualmente. Ele não vai deixar de produzir frutos. Sabe, vocês me conhecem há alguns anos e imperfeição está em mim, e muitas manias. Deus tem me tratado a cada dia e tenho aprendido. E o povo gaúcho tem me ensinado muito, não é? E essa igreja para mim tem sido uma escola. Eu tenho a convicção de que muito mais ensiná-los, eu tenho aprendido com os irmãos desta igreja, desta casa, não é? E sabe, queridos, cada dia eu tenho a convicção de que servindo ao Senhor desde a minha infância, eu nunca parei para ser curado. Eu nunca dei uma pausa, um tempo e disse, eu vou me curar das minhas feridas, eu vou me tratar das pedras que me atiraram e vou dar um tempo e depois eu volto. Cada pessoa tem o seu jeito de ser e a sua constituição e a sua forma de agir, e Deus respeita. Esse é o bacana, não é? Deus não olha o indivíduo pelo nosso viés, como aquilo que a gente acha. Por isso que Deus é Deus e Deus não é nós. Nós dependemos dele e ele não depende de nós. Sabe, é por isso que a gente pede, glorifica a Deus, diga aleluia. Não é porque Deus vai precisar ou precisa do nosso louvor, da nossa adoração, não é? Se na terra tem 7 bilhões de pessoas, há quem diga que no céu tem 1 quinquilhão de anjos, não é? Há quem diga que possa existir 1 quinquilhão de estrelas. Eu nem sei nem que número é esse. É miríades e miríades, milhares, milhares e bilhões de anjos. Então, ele tem os anjos, ele tem os 24 anciões, ele tem não é? Todos os seres celestiais que o adoram. Então, quando a gente pede e diz, igreja, glorifica a Deus, isso não é para massagear o ego de Deus, isso não é para fazer de Deus mais Deus, isso na verdade é para fazer um bem para nós. Então, quando nós glorificamos a Deus, na verdade, isso para nós produz um efeito psicológico e espiritual de entrega, de dependência. Porque a gente só dá glória para quem merece glória, só dá honra para quem merece honra. Então, quando fazemos isso, é um processo real e inconsciente de reconhecimento de dependência a Deus.
Isso causa um bem-estar em nós. Digam amém. É por isso que Deus é Deus, porque Ele não depende disso, mas isso faz um bem para nós. Eu estava dizendo a vocês de que eu na minha vida, e cada um tem o seu jeito de ser, e repito, ninguém pode julgar o outro pela sua vida, pelo seu modo de ser, até porque Paulo diz, cada um se julgue. E se nós nos julgássemos, nós não seríamos condenados pelo mundo. Mas eu me julgando, sinceramente, nunca me passou e nem pretendo essa coisa de dar pausas e dizer, eu vou parar um pouco porque o processo me machucou, me feriu, me jogaram pedras e espinhos, e dizem isso de mim, e dizem aquilo, e supõem aquilo. Eu então vou dar um tempo, e quando eu estiver renovado, eu vou voltar à ativa. E faço isso não porque sou o pastor titular da igreja. Eu, como uma mãe, eu já enfrentei o sofrimento desde muito cedo, não é? Você vem de uma família de 18 irmãos, já começa por aí, a disputa por comida. Já começa por aí, não é? Eu digo para as meninas lá em casa, para a Rará, que às vezes eu estranho elas não se importam com comida, e quando dá hora e meio-dia, se não chamar, ela quase não vem. E papai nunca nos chamou para vir comer, porque nós éramos muito irmãos, então os mais bobinhos ficavam quase sem comida, não é? Então a gente tem que ir para a mesa e esperar a hora de dar graça, porque senão, meu amigo, você perdeu o rango. Então começa por aí, depois todo o processo que enfrentamos com o papai, e com meu irmão com deficiência mental, e depois o estresse do papai com relação a uma igreja, querer matar a mamãe, e eu com 10 anos assumi minha mãe cega. Então assim, para mim o sofrimento não é de agora, você entende? E as questões espirituais, quando comecei a pregar com 9 anos de idade, já comecei a enfrentar as lutas espirituais, os levantes. Então, não é de agora que a gente recebe pedras e passa por espinhos. Mas eu aprendi que enquanto eu vou me machucando e vou ferindo, eu aprendi que eu vou seguindo, eu vou caminhando, e à medida que eu vou curando pessoas, e Deus vai me usando para curar pessoas, para falar com pessoas, ou Ele vai falando comigo. E à medida que Deus vai me dando graça para trazer palavra de vida a alguém que precisa ouvir, essa palavra de vida, primeiramente produz em mim vida. Porque se não tiver vida em mim, não terá efeito sobre quem me escuta, quem me ouve. Então quando eu trabalho o processo de cura com alguém, automaticamente isso vem sobre mim, sobre a minha vida. Então eu compreendo no meu entendimento, pobre entendimento, de que à medida que vou caminhando, seguindo, curando pessoas, Deus vai me tratando, Deus vai me curando. Então eu acredito que a pessoa que está em Deus, ela vai produzir fruto sempre. Ela não vai produzir fruto por etapas, em tempos, quando estiver bem com Deus, quando estiver bem espiritualmente, quando estiver no auge da sua espiritualidade. E eu penso que é diferente. Eu penso é quando eu não tenho nada. O que eu acredito é quando eu penso que não tenho nada, quando eu não sou nada, quando eu penso que não tenho condições nenhuma de fazer alguma coisa. É nessas horas que totalmente eu dependo da graça inesgotável de Deus. É isso que eu acredito. Sinceramente, eu acredito na máxima do apóstolo Paulo que diz: quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu penso que eu estou fraco, e é isso que eu estou forte. Então, por favor, o meu entendimento, o meu conselho, embora a pregação não é sobre conselhos, embora eu goste de falar sobre isso, não é? Eu diria a você: não espere supor que esteja forte, supor que esteja bem com Deus, para produzir frutos. Hoje é o dia de você produzir frutos. Hoje é o dia de você produzir frutos. Hoje é o dia, você que é árvore plantada junto aos ribeiros que não secam, hoje é tempo de você produzir frutos, mesmo no tempo da sequidão. Mesmo no tempo da sequidão, esta árvore tem garantias que ela estará verde. Que coisa boa
Sabe, gente, eu tenho a convicção de que no tempo em que as pessoas estão deixando Deus, o Senhor, e quando elas estão questionando muitas coisas no aspecto da Bíblia, tem gente que está, como a pastora pregou hoje de manhã, que não é de agora, vem desde 150 anos depois que Jesus veio ao mundo, não é? O Marcião, ele começou, o Marcião, a pastora pregou isso de manhã muito bem. Marcião foi um homem um discípulo que admirava muito o apóstolo Paulo, um homem rico, devoto, e ele entregou toda a sua riqueza para a Irmandade, e vendeu tudo, e foi servir a Deus, e jejuava, e buscava, mas chegou um ponto, que ele se achou o máximo, ao ponto de dizer que o Deus do Primeiro Testamento merecia toda a misericórdia, que o Deus do Velho Testamento era o demiurgo. Isso é uma palavra grega para dizer que ele era um Deus caído, ou um Deus parecido com o diabo, malvado, não era Deus. Que o Deus do Antigo Testamento era, o Deus dos judeus era um Deus tão caído como a criação que ele tinha criado o homem. Esse homem excluiu do seu rol de estudos toda a Taná, todo o Antigo Testamento. Ele excluiu do Novo Testamento Marcos, João e Mateus. Ele só acreditava no Evangelho de Lucas e as 10 epístolas paulinas. Ele foi um problema para a igreja. Você sabe por quê? Porque ele se achou muito bom, ao ponto de escolher que livros ele deveria comprar a Bíblia dele. Você me entende? Sabe, é um perigo na verdade quando a gente se acha muito bom, quando a gente se acha que está, agora sim eu vou arrebentar, agora sim eu vou fazer isso, deixa comigo que agora vai ser, eu sou o máximo. Na verdade, minha gente, é nessas horas que a gente faz muita bobagem. Porque quando confiamos na força do nosso braço, nós esquecemos Deus. E quem dá garantias para nós não é o nosso braço. Quem dá garantias para nós é o braço poderoso do Senhor. Você pode aplaudir a Ele? Faça isso com alegria. Bem, por que eu escolhi esse tema, não é? Essa palavra que... não é a portuguesada, não é? A escrita dela ali está em português, porque escrever em hebraico, transliterar para mim aqui seria complicado. Então eu achei a palavra português para tikva, não é? Tikva é a mesma expressão para o que estamos falando esse ano todo de esperança, não é? Essa é a palavra hebraica para esperança, tikva, tikva. Escute uma coisa, eu coloquei essa palavra, não porque acho que o hebraico trazendo assim uma coisa, não é, mística para as palavras hebraicas, mas é inegável, eu que tive essas 2 últimas semanas do meu mestrado de hebraico, é encantador. Há anos atrás eu ouvi um pastor dizer que na Inglaterra, eles construíram uma máquina, que essa máquina, quando ela ouvia o dialeto, o dialeto, a linguagem das pessoas de cada país, essa máquina, ela escrevia. Alguém falava em português e ela reagia de uma maneira. Algo verídico, os cientistas construíram uma máquina assim, que quando ela ouvia os sons, seja mandarim, seja japonês, seja português, latim, o inglês, ela reagia. E esses cientistas descobriram de que todas as línguas que foram testadas nessa máquina, a máquina reagia do mesmo jeito, era um padrão de escrita. Mas quando chamaram um judeu, e esse judeu começou a pronunciar Elohim, Yahvé, não é? Começou a pronunciar palavras hebraicas, essa máquina começou a fazer desenhos diferenciados. Não tenha dúvida que o hebraico é uma linguagem de Deus, é uma língua dos céus, é um negócio que não é comum. Não quero elevá-la para o lado místico, em hipótese alguma, não é? Mas cientificamente, os estudiosos
ficaram abismados de que quando alguém falou em hebraico, a máquina começou a desenhar de forma diferente. Que coisa interessante isso, digam amém. Escute uma coisa, é diferente, por exemplo, para muitas palavras em hebraico. Para nós, por exemplo, esperança é esperar. É esperar com expectativa que algo bom vai acontecer. Eu tenho dito isso para vocês ao longo desses dias, e está posto, não é? Por exemplo, para o inglês, eles não sabem o que é saudade, não é isso? Eles não sabem o que é saudade, esta palavra não existe para ele. Saudade é como se fosse, está fazendo falta. Para nós brasileiros, saudade dói. Saudade dói, não é isso? A gente sente tanta saudade de alguém que dói dentro da gente, a gente chora. Para o inglês não, saudade não veio, faltou, não está aqui. Sabe, não é carregado de significado. O bacana da língua hebraica é que o significado que as palavras carregam no seu bojo. Por exemplo, nós colocamos o nome de um filho, a gente coloca no nome do filho porque minha mãe, por exemplo, colocava o nome dos meus irmãos porque ela seguia um calendário. E esse calendário, cada mês, era em homenagem a um santo. Então ela colocava o nome dos filhos dos santos, por causa do calendário. Ou então no aspecto da família, já que na minha família tinha um Pedro, então vem um Pedro. Já que o meu avô era Sebastião, eu tenho um irmão Sebastião, e assim sucessivamente. Minha avó era Joana, eu tenho uma irmã Joana. Então, por questões de nome de família. Assisti uma novela, e aí tem lá um galã, uma atriz, e aí você acha legal o nome dela e coloca, não é? É comprovado cientificamente de que os casais jovens, e principalmente esses que gostam de futebol, quando um atleta está lá no topo, em evidência, os jovens casais tendem a colocar o nome dos filhos em homenagem àquele atleta, não é? Nós fazemos isso. Os judeus não fazem assim. Eles colocam o nome do filho com referência ao significado que envolve o filho. Você lembra, quem estava aqui, quem não assistiu, eu convido você para ir lá no meu canal. Aproveita, deixa um like, deixa um comentário, se inscreva. Vou fazer a propaganda. Pedro de Carvalho Araújo, vá lá. No culto de terça-feira passada, eu preguei uma palavra sobre um homem. Quem era esse homem? Quem era esse homem? Jabes ou Jabes, não é? Jabes, talvez o mais correto seria mesmo pronunciar Jabes, não é? Jabes, por exemplo, o nascimento dele foi envolto de muita dor da mãe, de muito sofrimento da mãe. Então, Jabes quer dizer aquele que causa dor, porque a mãe teve muita dor na hora do parto. Você se lembra quando Jacó nasceu? A mãe dele colocou o nome dele de Jacó, porque Jacó é aquele que engana, não é? É aquele que luta. Depois, quando Jacó está no val de Jaboque, lutando a noite inteira com o anjo, e ele agarra o anjo e diz para o anjo: eu não vou te soltar enquanto tu não me abençoares. O anjo toca no joelho dele, ele fica com a perna toda bamba, e ele continua agarrado, e o anjo diz assim: eu vou trocar o seu nome, você não mais será Jacó, você será Israel, porque como príncipe você lutou com Deus. Então Israel quer dizer o príncipe que luta com Deus. Isso é extraordinário. Eu amo isso. Que luta com Deus, que contenda com Deus, que entra em disputa com Deus, que não deixa as coisas barato, que agarra. Como príncipe você lutou com Deus. Isso é extraordinário. Então, de fato, as palavras no hebraico, elas são carregadas de significado. Para a esperança, essa é a primeira que se sobressai. Tem duas palavras, eu vou falar delas, mas a mais importante é tikvah. Tikvah.
a esperança. Há uma outra palavra que é mikvah. Mikvah. Escute esses dados. Mikvah aparece 12 vezes na Bíblia. 4 vezes traduzidas como fio de linho. 4 vezes, literalmente, mikvah, traduzida como esperança. Uma vez como ajuntamento. Esse ajuntamento aqui é o texto de Gênesis, quando Deus manda se ajuntar as porções nos céus, não é? Das nuvens, tal. É esse texto aqui. Uma vez como reunião de pessoas. Então escute uma coisa, você se lembra que a Bíblia diz que na reunião dos irmãos, na união dos irmãos, no acordar dos irmãos, Deus ordena a bênção. Então escute uma coisa, hoje é um dia de mikvah, hoje é um dia de tikvah. Essa hora está sendo uma hora de mikvah. Por quê? Porque nós estamos aqui ajuntados, porque nós estamos aqui reunidos como numa reunião. E quando há um ajuntamento com a mesma fé, com o mesmo propósito, isso produz esperança, e esperança produz milagres. Hoje é dia de milagre. Celebre ao Senhor. Agora veja, mikveh também é traduzida como lagoa. Olha o texto. Aquela árvore que está plantada junto a ribeiros, junto a mikvah, junto a uma lagoa, ela tem vida. E mikvah também é traduzido para abundância e permanência. A pessoa que permanece, esperança como abundância, porque quando você tem esperança, você tem abundância de graça, de bondade, de expectativa. Então essa é uma outra versão para a esperança. Agora esse que nós estamos aqui utilizando hoje como principal, tikvah, aparece 34 vezes no Antigo Testamento. 23 vezes, literalmente, como esperança. 7 vezes como expectativa. Agora, olha que interessante. 2 vezes como corda de linha, como corda de linho, ou linha, está correto também, como corda de linho ou uma linha. 1 vez como espera, e 1 vez como resultado. Essas 2 palavras, tikvah e mikvah, quando junta as duas, ela tem uma produção de uma palavra chamada cavar. Cavar quer dizer fazer força para tecer um fio. Fazer força para tecer um fio. Sabe aquelas tecelã, que elas fazem força para tecer um fio. Escute uma coisa. Eu gosto muito desse sentido de esperança, porque para nós brasileiros, no português, esperança é você esperar, então você espera. Então você se senta e espera o agir de Deus. Mas no hebraico não é isso, esperança tem a ver com dinamismo, com algo que é dinâmico. Sabe de uma coisa? É como as palavras de Agostinho. Talvez o maior teólogo depois do apóstolo Paulo, Agostinho, tem uma frase que eu acho extraordinária. Agostinho diz assim, que nós precisamos orar como se tudo dependesse de Deus. Que nós precisamos orar como se tudo dependesse de Deus, mas que precisamos trabalhar como se tudo dependesse de nós. Você pode aplaudir o Senhor? Isso é extraordinário. Não, melhore o seu aplauso, vamos lá. Meu Deus do céu, estou pregando sobre esperança. É isso. O Mateus, né, Mateus? Me ajuda aí, Mateus. O Mateus incentiva o povo aqui na igreja. É muito ruim, então a pessoa sentar nos primeiros bancos com a cara de Amélia assim, ó. Meu Deus, obrigado, Mateus, pelo teu apoio.
Graças a Deus por isso. Digam amém. Levante a mão, diga: Jesus é bom. É isso que Ele merece. É isso mesmo. Sabe, essas palavras de Agostinho para mim soam como uma verdade. Eu preciso orar como se tudo dependesse de Deus, mas eu preciso trabalhar como se tudo dependesse de mim. Há irmãos que estão na miséria porque eles dizem: eu orei a Deus e estou esperando em Deus, então eu vou dormir até 5 da tarde, porque Deus vai me dar a vitória. Ele manda eu descansar. Então eu vou deitar numa rede e, como diz o Zeca, eu vou cantar, né, vou tomar água de coco e cantar Amor Febril. Isso é uma coisa do Zeca, um tempo atrás disse isso, né? Então eu vou me deitar na rede e eu vou tomar água de coco e eu vou cantar Amor Febril. Não é isso? Não é? Eu vou orar como se tudo dependesse de Deus. Isso é esperança. Mas esperança também é dinâmica. Eu vou orar, como diz Agostinho, como se tudo dependesse de mim. Então eu oro a Deus e digo: Senhor, abençoa o meu dia, faz do meu dia melhor. Eu arrumo a cara, e se você é mulher, pelo amor de Deus, passa uma maquiagemzinha, ajeita o cabelo e segue na lida. Se você é homem, desamassa a cara e arregaça as mangas e vai firme. É impossível Deus não honrar uma pessoa dessa. É impossível uma pessoa dessa não prosperar, porque ela trabalha como se tudo dependesse dela. E quando ela dá essa entrega, ela é envolvida por esperança, e Deus automaticamente vai trabalhar por esta pessoa. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça isso. Agora escute uma coisa. Aqui o Dielo colocou para mim aquela boia e aquela corda. Tikva, ou cava, ou cavar, tem o significado de corda, de um fio que foi trabalhoso para tecer, ao ponto de formar uma corda. Esse fio, essa corda, no hebraico tikva, tem esse símbolo de corda como algo que não é apenas para ser visto, mas é algo que é usado e você pode se agarrar. Quando alguém se afoga, por isso eu pedi para o Dielo o símbolo dessa boia com essa corda. Alguém que está se afogando, as pessoas jogam para ele essa boia com essa corda, e a pessoa que está lá na água, no mar, se afogando, ela não vai utilizar da corda simplesmente para olhar, para observar, mas o sentido original de tikva como corda é aquela corda que você está se afogando, que você está perdido, que você está caindo no abismo, e alguém joga o fio de esperança, alguém joga a corda para você, e você se agarra naquela corda. Não apenas olha, você se agarra, e quando você se agarra, você está salvo. Isso é extraordinário. Olha, eu não sei se você aplaudiu porque você está acostumado em aplaudir, ou porque você entendeu a mensagem como eu estou entendendo. Você me entendeu? Você está vivendo isso? Imagine então, não é? Alguém caindo do penhasco, alguém joga a corda. O alpinista que está subindo, ele vai cravando os pinos na rocha, mas automaticamente há uma corda que ele segura, e o outro vai lá na frente, e se lá o de cima cair, o pino romper, há um outro alpinista que está amarrado a uma corda, aquele alpinista que caiu, e pela corda, o que caiu está seguro. Meu Deus! Nós deveríamos usar de esperança de uns para com os outros, porque quando aí nós estivermos subindo, caminhando, quando um cair, infelizmente a igreja diz assim: eu sabia que ia cair mesmo, eu sabia que era pecador,
Eu sabia, eu só não disse. A gente faz isso, enquanto na verdade nós precisávamos usar de tikva, de corda. Nós deveríamos estar amarrados uns aos outros pela corda da esperança, do amor, da bondade, da misericórdia. Porque quando um tiver lá em cima, acima de nós, e ele cair, sabe o que a gente faz? A gente se apressa para assumir o lugar dele. É isso que a gente faz. Se não sabotar o pino dele, se não cortar a corda dele. Esse é o nosso dilema. Na verdade, a gente que está mais embaixo ou está mais em cima, quando ele cair, a corda que está interligada entre nós, o tikva, a esperança, deveria segurar esse indivíduo. E quando ele for cair, ele está seguro. Você viu que tikva, que esperança em hebraico é para além de esperar parado? É para além de esperar quieto? Então escute uma coisa, tikva é essa corda que apenas você não olha, mas você tem garantias. Pode subir, sobe o monte, sobe o Everest espiritual, porque se você cair, você tem garantias que alguém está preso a você, apegado a você, segurando você, dizendo assim: você está na minha frente, siga firme. Mas se por algum deslize, se por algum empecilho você cair, eu te seguro. Oh, Jesus é bom. Oh, Jesus é bom. Tikva é algo que a gente sabe que é real. Esperança não é apenas uma expressão no hebraico, e deveria ser para nós simplesmente uma expressão. É algo real que a gente pode se apegar. Eu ouvi uma história dos meus conterrâneos nordestinos e eu fiquei muito comovido. Eu ouvi uma história que lá no sertão do Nordeste, porque muita gente acha que Nordeste tudo é só sertão, não é? Quando eu digo que eu nasci numa cidade de praia, as pessoas dizem: sério? Sim, claro. É como lá na Europa, Estados Unidos, acham que Brasil só tem índio aqui e jacaré. Quem não conhece Manaus, acha que Manaus só tem jacaré andando no meio do pessoal, só tem índio. Não é assim, não é? Mas o sertão nordestino é precário. Precário, isso é uma outra pregação, isso é um problema histórico, não é? Por causa como ele foi consumido, não é? Ali o comércio da cana-de-açúcar, não é? Que isso é uma outra história, um problema histórico no Brasil. Mas a realidade do sertão não é fácil. Esses tempos eu ouvi uma história de uma família passando por muita necessidade, lá no meio do sertão mesmo, não é? Não tinham comida, e um pai com 2 filhos, a esposa já tinha falecido, ele não sabia o que fazer. Ele foi lá no quintal, pegou 2 sacos dois sacos grandes e encheu de terra. Sabe, eu tenho lembranças lá na minha mais tenra infância, não é? Com avós e com o papai, de ter um lugar em casa como se quase um mini armazém, em que ele guardava os sacos grandes de farinha. Os sacos grandes assim de farinha. Quando eu vi essa história, me remeteu essa minha imaginação da infância, não é? Essa memória da minha mais tenra infância. E esse pai não sabia mais o que fazer, não tinha mais nada para dar para os filhos. Havia uma promessa de que alguém iria levar comida para eles, mas não tinha chegado ainda. Ele vai no quintal, ele pega 2 sacos, enche de terra, e amarra e coloca assim numa parte dentro de casa no alto. E as crianças morrendo de fome diziam: pai, nos dá comida, nós vamos morrer. Ele dizia: não, aguarde, meu filho. Olha aqui, chamou as crianças. Vocês estão vendo aqueles 2 sacos? Nós temos 2 sacos de farinha ainda. Nós temos 2 sacos de farinha ainda. Eu estou esperando, eu estou aguardando. Quando assim tiver a coisa mais precária. E ele dizia: pai, mas nós não temos o que comer. Abre o saco de farinha. Abre o saco de farinha.
E ele disse, não, segure, aguarde mais, aguente um pouco mais, vamos cantar. Eles eram crentes, vamos orar, vamos cantar, vamos celebrar, não fica pensando na fome, deixa o saco de farinha para mais alguns dias, quando vocês estiverem mesmo muito famintos. A história desse indivíduo diz que 2 dias depois, esse pai veio a óbito, de tanta fome. Esse homem não aguentou e ele morreu. Mas as crianças continuaram vivas. Um dia depois do enterro do pai, crianças e vizinhos enterraram. As crianças desmaiando de fome, comendo cactos, não é? Comendo mandacaru, comendo cacto, porque elas disseram, papai disse que nós temos que esperar um pouco mais. E aqueles cactos cheios de espinhos, elas começaram a comer os cactos que tinham. Gente, até que 2 dias depois alguém chegou com alimento, com comida. E aí o mais velho disse assim, vamos aproveitar que graças a Deus mandou comida, mandou alimento. Vamos aproveitar e vamos descer, porque eram sacos grandes, eles não podiam carregar. Ele disse, vamos descer a farinha, só para a gente comer aqui com farinha, não é? E aí, quando alguém desceu lá os sacos, eram 2 sacos de areia, de terra. E eles ficaram surpresos, mas como assim? E aí as crianças contaram uma história. Escute uma coisa, você sabe por que o pai morreu primeiro? Porque o pai sabia que dentro dos sacos tinha terra. O pai perdeu a esperança. Sabe o que alimentou as crianças? Tikvá. Tikvá. Esperança. Oh, eu amo isso. Sabe o que nos alimenta? Estou passando por prova hoje. Estou passando por lutas hoje. Mas eu vou vencer. Deus está comigo. Eu tenho uma promessa. Ele está do meu lado. E isso me dá força para continuar vivendo. Você pode aplaudir o Senhor? Oh, faça isso com alegria. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe o que aconteceu? O pai morreu, porque ele sabia que os sacos continham terra, areia. Mas as crianças, como ficavam pensando na expectativa, elas produziram força para continuar vivendo. Isso deu vida para elas. Nós éramos criança em casa, os 10 irmãos, e deu uma epidemia de sarampo. E todos nós pegamos sarampo, e uns misturaram com catapora, aquela coisa que, sabe, lembra de uma época que dava muito catapora, muito sarampo, era uma praga. Que bom que o Brasil venceu isso, não é? Graças a Deus por isso, mérito da nossa saúde. O Brasil venceu isso. Nós vamos vencer esse corona em nome do Senhor também. Agora escute uma coisa, eu lembro desse episódio. Mamãe não sabia o que fazer, com cada um caído, em casa, doente. Eu não sei se aqui faziam isso, não é? Mas alguém disse para a mamãe fazer um chá. Olha que loucura, não sei se alguém já fez essa loucura. Mamãe não sabia mais o que fazer, com meus irmãos todos doentes, e alguém disse assim, que ela fizesse um chá de cocô de cachorro. Mas deveria ser um cachorro criado só com ração, um cachorro de casa, bem criado, um cachorro, não, é um cachorro puro, isso é verídico. E fizesse um chá com aquele cocôzinho bem sequinho, coasse, que isso ia ajudar. Eu não peguei sarampo nessa época, só para avisar os senhores. Eu não peguei catapora nessa época, Deus me preservou nessa época. E mamãe foi no um vizinho muito próximo que nós tínhamos em casa. Ele tinha um casal de pastor alemão que ele cuidava como filhos. Aqueles cachorros dormiam dentro de casa.
E mamãe explicou a situação dessa teoria, e ele disse, não, pode deixar, dona Maria. E aí pegou os cocô lá sequinho, deu para ela, e ela fez um chá. Ela fez um chá. E é interessante que ela contou essa história para os meus irmãos, e isso foi verdade, é uma história bem verídica. E aí eu sei que ela coou naquele, no coador mesmo, aquele coador de pano, que a gente tomava café antigamente, nesse coador de pano, não é que é outra coisa. Ela coou esse chá e deu para os meus irmãos. E eles começaram a melhorar. E uma das minhas irmãs veio para a mamãe e disse assim, mamãe, eu estou melhor. Eu estou bem melhor. Reagi, olha, já até levantei da cama. Tem mais um pouco desse chá para me tomar? E a mamãe disse, não, minha filha, acabou o chá, não tem mais chá. E ela disse, mas será que não tem nem as folhas? Nem as folhas para me chupar? Ela ia chupar cocô de cachorro, não é? E ela disse assim, não tem nem as folhas para me chupar. E a mamãe disse, não, minha filha, não tem nem as folhas, porque eu joguei fora as folhas. Eu não sei se isso é comprovadamente, eu acho que isso é mais lenda do indivíduo, mais suposição, não é? Das lendas populares de chá e coisa. Eu só sei uma coisa, que isso produziu nos meus irmãos um efeito positivo. Então veja, não estou falando de enganar as pessoas e lhes vender uma falsa esperança, porque, repito, a esperança é algo real, que apenas você não olha, mas esperança é como uma corda que você se apega. Deixa eu encerrar com vocês, porque eu tenho muitas coisas que dizer nesse sentido. Eu quero ler para você Juízes capítulo 2, vamos lá. Juízes capítulo 2, versículo 15, por favor. Josué, perdão, eu disse Juízes, perdão, é Josué, perdão, Josué 2,15. Essa história é a história de Raabe, a corda, o fio. Tikva simboliza fio, simboliza corda. No hebraico, quando você vai ler esse texto no hebraico, a palavra corda aqui é tikva. É um negócio extraordinário. Versículo 15 diz: então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre uma muralha. Agora verso 21, por favor. Verso 21. Verso 21 diz: e ela disse, que seja como assim vocês me disseram. Então Raabe os despediu, e eles se foram, e ela amarrou o cordão, o tikva de escarlate, pela janela. E ela amarrou o tikva, o cordão da esperança, na janela dela. Vocês se lembram? Os espias disseram para ela: nós vamos voltar aqui e nós vamos destruir Jericó. Se você e sua família estiver na sua casa, e você tiver aqui um fio vermelho, um fio de escarlate, vai ser o sinal que você está aí, e nós vamos destruir tudo. Mas quem estiver na sua casa com você, será salvo pelo bem que você nos fez. Aquele fio de escarlate era tikva, era esperança de vida para a família. Em Jericó, todos foram destruídos, mas a casa que tinha esperança não foi afetada. Abra suas mãos, por favor. Nesta noite, Rabacandaramai, que a sua casa se encha de esperança, que a sua casa se encha de tikva. Sua casa será guardada por Deus. Na sua casa tem um fio de escarlate.
A casa que tem o fio de escarlate será guardada e abençoada por Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Você sabia que o nome do hino de Israel é Atikvá? O nome do hino de Israel literalmente é Atikvá, quer dizer a esperança. E o hino diz assim, eu cantei um tempo atrás para vocês, olha a letra do hino de Israel, do hino nacional do novo Israel, diz assim: enquanto no fundo do coração palpitar uma alma judaica em direção ao Oriente, e olhar voltar-se para Sião, nossa esperança não será perdida. Esperança de 2000 anos, de ver um povo livre em nossa terra, a terra de Sião. Que coisa extraordinária. Os judeus têm o hino chamado esperança. Hoje à tarde, eu tomei um cochilo com a minha lemoa. Graças a Deus eu consegui tomar um cochilo. Mesmo com toda a euforia de Grêmio e Inter, eu só fui ver lá no finalzinho a vitória. Parabéns para nós, tá? Desculpa, tá, irmão Busanello, mas é a vida, né, meu irmão Busanello? E Leandro, é a vida, né, Leandro? É isso aí. Chegou a nossa vez, a nossa hora. Esperança, Tikvá para vocês dois aí. Escute uma coisa. E eu tomei um cochilo hoje, agora de tarde, e eu tive um sonho muito rápido. Eu sonhei que eu estava como se numa igreja arredondada, numa igreja muito grande e arredondada, com muitos telões, era um lugar diferente, e os bancos não eram assim parelhos, os bancos eram como se fossem arquibancadas. Eu acordei muito emocionado agora de tarde, até porque eu já não durmo, imagine sonhar. Então quando eu durmo um pouco eu fico muito feliz, e quando eu sonho mais ainda, não é? E eu sonhei que eu estava numa igreja com muitos telões arredondados, e as arquibancadas eram arredondadas. E alguém me chamou para dar uma palavra, e eu lembro que eu fiz uma leitura do Salmo 23, versículo 4. E eu comecei a dizer isso várias vezes nesse culto. O Salmo 23, versículo 4, eu corri e fui anotar, porque eu nem me lembrava que era 23, 4. O Salmo 23, 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Eu não sei se Deus disse isso para mim, ou se Deus manda dizer isso para alguém aqui nesta noite. Ainda que você andasse, pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque Deus está contigo, a sua vara e o seu cajado te consolam. Você pode aplaudir a Ele? Faça isso com alegria. Eu, na verdade, eu estou aqui na mensagem da pregação, mas estourei o horário. Eu tinha muitas coisas que dizer para vocês. Mas antes que o Adson cante para mim, pode se posicionar. Eu queria ler muitas letras de músicas, mas eu queria ler a letra da música Aos Pés da Cruz, porque essa letra e essa canção, ela é envolta de Tikvá. Depois na sua casa, escute esta canção novamente e veja a letra. Olha a letra dessa canção, depois nós vamos orar e vocês vão cantar. Aos Pés da Cruz, com o Cleben Lucas, diz assim: meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir, esperança. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois eu sei que tu tens o melhor para mim.
há um segredo no teu coração. Oh, dai-me forças para continuar, isso é esperança, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, e as lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Grande és Tu, Senhor, grande és para mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, assim eu sei que eu posso prosseguir. E quando eu chorar, minhas lágrimas para regar a minha fé e consolar meu coração. Eu não vou continuar mais lendo porque eu não consigo ler, porque eu estou chorando. Eu acho melhor o poeta cantar. Acho melhor, vamos lá, por favor, cante. Cante. Meu Jesus.